Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, o convite da Tatá, a acolhida de vocês, por poder participar, do estudo que vocês realizam semanalmente. Vejam só, eu dei uma olhadinha no material e assim, para a gente que está de fora, que não participou da discussão com vocês, eu não sei assim dizer, claro, não tem como antecipar como que foi, quais aspectos do assunto que vocês discutiram. Então, assim, é apenas uma contribuição muito modesta que eu procuro trazer para vocês, sob pena, inclusive, da gente estar sendo repetitivo e estar aqui falando algo que vocês já discutiram, talvez, assim, a exaustão no grupo, sabe? Mas, a partir do convite da Tatá, que foi uma oportunidade para mim também rever o tema, para que eu pudesse revisar lá as perguntas. E a gente percebe assim, esse tema que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele é um tema muito vasto, Se a gente começar a pensar os desdobramentos de cada pergunta daquelas, como que isso fala de perto, as nossas incumbências, as nossas responsabilidades, a gente vai ver assim que assunto rende demais da conta. Então, eu resolvi assim abordar algumas questões em particular que me chamaram mais atenção e a gente dividiu esse vídeo. Em cada vídeo nós vamos falar sobre uma das questões em específico, tá bom? Espero que seja útil, tá? E a gente está aberto aí a continuar essa conversa, se for o caso, tá bom? Então vejam só. A primeira pergunta, assim, sobre a qual eu gostaria de conversar com vocês, que eu sei que vocês debateram aí, é a pergunta 558. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu gostaria de lembrar que lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele começa assim a explicar as razões da obra, a metodologia aplicada, inclusive ele começa a falar sobre os neologismos, quer dizer, as expressões que foram cunhadas para identificar algumas referências espíritas que são muito importantes, conceitos doutrinários, como a palavra espiritismo, a palavra perispírito e outras mais. No meio desse debate, Kardec lança a luz a uma questão muito importante. Ele fala sobre o conceito de alma e espírito. Nós sabemos que fundamentalmente são a mesma coisa, mas ele faz questão de dizer lá na obra que ele se refere à alma como sendo o espírito encarnado. E espírito, pura e simplesmente, ele está se referindo ao ser espiritual, via de regra, na sua condição de espírito desencarnado. E a gente vai perceber o uso desse conceito nesse estudo aqui. Porque quando ele faz a pergunta 558, olha só o que ele indaga. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Aqui, nessa pergunta em particular, ele não está falando sobre nós, na nossa condição de encarnados. Ele está falando sobre o espírito na erraticidade, que é um outro conceito importante também que a gente entende erroneamente, porque erraticidade não tem nada a ver com o espírito em erro, não. Erraticidade, na verdade, é a maneira de designar o espírito que está no mundo espiritual, que está despido do corpo físico. Então o espírito está na erraticidade. Então, ele questiona quais são as incumbências, o que o espírito faz estando desencarnado. O que ele pode realizar para se aperfeiçoar. Então é importante lembrar que essa pergunta foi feita nos primórdios da codificação. Kardec ainda teria a oportunidade de fazer muitas experiências, realizar muitas entrevistas ao longo daqueles anos que vão até 1869, que compreendem o período em que ele deixou o legado da codificação para nós. Só que nós vamos ter em mente que tudo, até mesmo no caso da doutrina espírita, as informações vão sendo dosadas pelo mundo espiritual, para dar tempo que nós possamos digeri-las adequadamente. Então, as informações que se tinha à época sobre a realidade espiritual, a doutrina espírita trouxe uma luz enorme, aclarou uma série de questões, desmistificou muita coisa,
Mas num primeiro momento as informações ainda eram de certo modo limitadas. E os espíritos limitaram essas informações intencionalmente. Só mais tarde, com a publicação de outras obras, notadamente O Nosso Lar, de André Luiz, depois Memórias de um Suicida, que é uma obra assim que o título às vezes pode dar a impressão de que se trata de um livro assim de nicho, mas não é. É uma obra que em termos de narrativa, de dimensão assim, de conhecimento espiritual, se assemelha muito ao Nosso Lar. Eu recomendo a leitura dela. Então, tanto em Nosso Lar quanto oportunamente em Memórias de um Suicida, os espíritos vão trazer em minúcias relatos do mundo espiritual, não apenas situando ambientes, mas situando a dinâmica da existência que se opera lá. Então nós vamos perceber uma vida estuante, espíritos trabalhando, servindo, estudando, ampliando seus conhecimentos, contribuindo às vezes individualmente, na maior parte das vezes em processos coletivos, integrando equipes de trabalho que visam socorrer espíritos necessitados, interagir conosco, com os espíritos encarnados aqui na Terra, contribuindo para que haja a consolidação dos valores do Evangelho em nossas vidas aqui, estimulando o progresso da humanidade encarnada. Então, na resposta, os benfeitores dizem, muito sinteticamente, mas ao mesmo tempo com muita profundidade, que eles concorrem para a harmonia do universo. Claro que todo espírito que está se identificado com Cristo, ele vai, a partir das suas realizações, contribuir para que o bem se consolide, para que a harmonia se expanda, para que as pessoas se despertem para os ideais superiores da vida. Então, estando encarnado ou desencarnado, o espírito sempre vai encontrar alternativas, oportunidades para dignificar a sua existência, aproveitando o seu tempo sempre para a sua promoção pessoal e para o crescimento daqueles que estão sob a sua influência. Então é muito interessante quando a gente analisa essa questão e percebe que essa pergunta diz respeito à nossa condição enquanto espíritos desencarnados, certo?